Boa noite, então estamos começando a nossa aula número 27 do Centro Espírita André Luiz e hoje nós vamos falar do livre-arbítrio, as leis morais do Livro dos Espíritos, conjugada com o Evangelho, amor ao próximo. E hoje eu tenho dois vídeos bem curtos para falar, que é sobre livre-arbítrio. Nós estamos então, vamos falar lei de liberdade, terminando, e vamos falar de livre-arbítrio. É um assunto que vale a pena gastar um tempo, porque é bastante comentado, mas existem muitas confusões, mesmo no meio espírito, sobre isso, tá? Então, já começamos a gravar, e a gente vai pedir a Renata, se ela quiser, ela abre a tela dela, né? Abre a voz, abre a tela para ela fazer a prece, ok? Renata, é com você. Oi, boa noite. Obrigada, viu? Bom, eu fiz uma colinha, tá, gente? Então, vamos lá. Boa noite, queridos amigos. Senhor, pedimos que essa noite o Senhor nos proteja com saúde, força, paz e sabedoria. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, sempre reunidos em seu nome. Pedimos a sua bênção e suplicamos, Senhor, o bálsamo do seu amor, bondade e misericórdia, principalmente nos momentos de sofrimento, dores e aflições. Senhor, envie seus bons espíritos para nos assistir nessa aula abençoada e afastai aqueles que possam induzir a erro. Ilumine a nossa alma para a verdadeira fé, sustentando-na na esperança, na perseverança e na vigilância, confiante em Ti e no Criador. Que assim seja, Senhor. Amém. Obrigado, Renata. Então, o nosso programa de hoje, esses primeiros minutos, eu separei para a gente responder alguma questão que as pessoas tiveram, né, no material da aula passada e nos vídeos que eu mandei. Se ficou alguma dúvida, aquele vídeo que eu mandei lá do Jorge Elahá, de 1 hora e pouco, que ele fala de homoafetividade, e também da própria aula passada, que alguma dúvida que ficou. Eu sei que tem uma pessoa que tem uma dúvida, e eu falei com ela que a dúvida seria colocada aqui. Ela me passou, falou: olha, eu posso responder na aula, porque aí pode ser que seja a dúvida de outras pessoas também, e a gente faz uma coisa interessante aqui, tá certo? Então, nosso programa é o seguinte: esses minutos para tirar a dúvida, depois nós vamos entrar no nosso material. Nós temos 2 vídeos curtos para passar, e o assunto de hoje é livre-arbítrio. A ideia é tentar fechar esse assunto do livre-arbítrio, e falta 2 pequenos assuntos para fechar a lei de liberdade, e assim a gente fecha o amor ao próximo. Eu não sei se a gente consegue fechar tudo hoje, vamos tentar, ok? E na semana que vem, talvez a gente não consiga, porque nós temos que fazer o evangelho, né? A gente faz o capítulo, depois faz o evangelho, o temporal e a temporal. Então o evangelho a gente vai gastar um tempinho, mas não tem problema. Se não for hoje, vai ser na semana que vem, para a gente começar a lei de amor ao próximo, que a gente vai falando dos assuntos, e depois a gente vai entrar no nosso desenvolvimento humano até o final do ano. Eu estou preparando um material muito interessante para vocês. Nos anos passados, quem fez até o final, eu falei no ano passado que nós vamos incluir, dentro do tema desenvolvimento humano, uma parte sobre emoções, tá? Então a gente consultou aí alguns experts nisso, né, para falar disso, e a gente colheu o material. Estou terminando de preparar os slides, e acho que vai ser bastante interessante, porque a gente vai colocar um assunto que tem tudo a ver, né? Então a gente pegou a Joana, a gente pegou quem conhece o Hamed, que é um espírito que fala com muita profundidade. Nós pegamos alguma coisa do Sadhguru, um vídeo, quem já viu no ano passado, é muito interessante, né? É um indiano. E nós pegamos um cientista, tá? Para não ficar só nos espiritualistas, nós pegamos um cientista, que é Augusto Cury, que é um expert nessa área mental, é um psiquiatra, né? E tem muitos livros aí. Então, acho que a gente vai enriquecer um pouco o nosso material de desenvolvimento humano, que a gente começa talvez nós estamos em agosto, provavelmente no meio de setembro, início ou meio de setembro, vai depender do decorrer da aula agora e do amor a si mesmo. Então, vamos lá.
Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, já prepara aí para a gente conversar, mas nós vamos começar com aquela pessoa que colocou a dúvida para a gente pelo WhatsApp, e achei que foi muito interessante a dúvida. E a dúvida da pessoa é relativa à questão do... Divisão de bens. A prova da riqueza, a prova da miséria, mas também eu acho que tinha alguma dúvida sobre o vídeo do Jorge Larraça. E tem, a gente aproveita. Ô, Renata, você quer colocar sua dúvida novamente para a gente falar? Para aí todo mundo ouvir, Claro. saber do que nós estamos falando? Eu vou fechar meu microfone, Sim. viu? Tá bom, tá já. Na verdade, eu fiquei com uma dúvida, né? Eu estava ouvindo a aula e você menciona sobre, em alguns momentos, em algumas vidas, né? Vamos vir ricos ou vamos vir mais pobres. E a minha dúvida, que a gente estava conversando aqui em casa, meu marido, inclusive, ouviu a aula, ele disse, mas e se o rico, aquela pessoa de boa condição financeira, né, não fizer o que é esperado? Ele pode ser culpado por isso, sendo que ele não tinha esse entendimento, por exemplo, de que deveria, né, ajudar mais? Por exemplo, porque é muito histórico, né, que a gente guarde bens para os filhos, né, professor? Então, eu fiquei com essa dúvida. Isso aí pode ser um problema para essa pessoa que, né, veio nessa vida, deu super certo no trabalho, mas ele foi acumulando e realmente não fez uma caridade, mas não que essa pessoa seja ruim, mas ela não tinha esse entendimento. Então, eu fiquei com essa dúvida, né, se isso poderia depois vir a ser um problema que ele viesse a ter lá na espiritualidade, né? Olha, eu te ajudei, ou você, enfim, né? E você não fez aquilo que deveria, mas a pessoa não tinha esse entendimento. E o segundo, que eu até falei para o senhor lá, a gente tem um parente que, enfim, ele é muito materialista, utilizou um dinheiro de um senhor, esse senhor veio a falecer. E aí a gente até comentou, olha, ele está pagando por aquilo que ele fez, né? E aí o meu marido, de novo, me fez essa mesma pergunta. Ele disse, mas como meu tio está pagando se ele não tem entendimento de que ele fez mal? Entendeu? Por ele ser materialista. Aí eu falei, não sei responder, vou perguntar na aula e para a gente poder tirar essa dúvida, né? Ok. As pessoas ouviram bem a Renata aí, a colocação dela? Ficou claro aí o som? Sim. Sim. Ok. Alguém quer colocar alguma coisa antes de eu falar? Ok. Vamos entender uma coisa aqui. Dentro do meio espírita, existe uma coisa que a gente acostumou, que acontece muito, em muitos lugares que a gente passou, principalmente quando você está falando de área mediúnica. Aqui não é o caso, mas isso é muito interessante, que as pessoas têm uma tendência a ter resposta para tudo, ter explicação para tudo, como se cada pessoa fosse um repeteco da outra, e não existe isso, né? As leis divinas são coisas tão maravilhosas que cada ser é de um jeito, tem uma singularidade. Nós falamos disso na semana passada, como se fosse numa produção de um carro, né? O carro, quando começa a produção, é tudo igual, começa do mesmo, é uma linha de montagem, todos eles começam igual, ninguém começa pelo motor e depois vai para a roda, não, começam todos iguais. Entra na linha de montagem, em cada fase da linha de montagem eles estão diferentes, mas o final, quando ele chega no final, eles também são iguais, são os carros prontos perfeitos. Quando a gente pensa dessa forma, essa é uma maneira de você fazer uma comparação com a vida, e como nós somos reencarnacionistas, a gente vai entender o temporal e o atemporal. Isso é muito importante. Então, o que significa isso? Significa que não existe resposta pronta, porque cada um está no estágio, cada um está numa posição, né? Mas existem alguns conceitos, né? Alguns conceitos que são verdadeiros para todo mundo. Por exemplo, você pode dizer assim, ó, todo mundo foi criado simples e ignorante. Esse é um conceito, é uma verdade que serve para todo mundo, não tem exceção. E você pode dizer também que existe um determinismo infalível. Todos vão evoluir e vão chegar à perfeição no mesmo ponto. Pronto, isso não tem também discussão.
Agora, o problema é que quando a gente entra no meio da produção, ou seja, na vida, desde quando você foi criado há bilhões, trilhões de anos atrás, até você chegar na perfeição, esse espaço imenso de tempo acontece de tudo. E aí não há explicação específica para cada coisa. Então, o que eu vou passar aqui para vocês é um conceito, tá? Então, primeiro, algumas coisas que nós não podemos, temos que ter cuidado. É o cuidado da culpa. Aí é culpado de... Não se deve usar essa palavra culpa. A palavra mais correta é ignorância, né? O Platão já falava que os males do mundo são originários da ignorância. E a gente encontra isso em muitos lugares, também no Espiritismo. Então, se a gente lembra de algumas aulas que nós tivemos sobre a caverna de Platão, vocês vão lembrar lá que no início da caverna, o Jefferson, apesar de ter chegado na aula semana passada, o que eu vou falar para ele, viu umas 300 vezes aqui. Então, lá no início da caverna, o que que tem? São seres ignorantes, que é a maioria desse planeta. Nós somos ignorantes. Daí a gente pensa assim, mas tá bom, então vamos entrar no ponto. A pessoa, ela veio e ela ficou rica, então provavelmente estava definido que ela iria ser uma pessoa rica. E aí, ela, por alguma razão, faz algumas coisas equivocadas com essa riqueza, e ela acha que está fazendo certo, porque ela não tem o conhecimento daquilo, de que aquilo está errado ou não. Isso é comum. E, conceitualmente, nós temos que imaginar uma coisa. O quanto nós sabemos da vida? O quanto realmente nós entendemos o certo e o errado? Como é que a gente chega à conclusão que uma coisa está errada ou certa? E nós vamos falar de livre-arbítrio, tem tudo a ver com isso. Então, o fato de você falar, olha, eu fiz isso, mas eu acho que eu fiz o certo. Não, olha que minhas justificativas são essas. Tudo bem. Mas se o que você fez está errado, mesmo que você tenha todas as justificativas, mas está errado, segundo as leis divinas, não as leis dos homens, as leis divinas, aquilo ali você marca o seu espírito com uma coisa equivocada que você fez. É lógico que se você tem consciência que o que você fez está errado, não adianta você tentar se justificar, porque a sua consciência vai pesar. Então, a consciência é o nosso norte. Mas a consciência é um bom norte ou um norte ruim? Depende. Então, quando você fala que a consciência é como se fosse um farol, uma bússola, o que você está falando? Você está falando que ela ilumina e te indica o caminho. Mas qual é a consciência que ilumina e indica o caminho? A consciência daqueles espíritos que estão aprendendo, estão evoluindo, estão buscando, estão pesquisando, compreendendo a vida. Lembra que eu falei nas 2 aulas passadas sobre a lente? Que na medida que a gente aprende, a gente ganha um óculos, uma lente, e vê mais fundo. Se você é espírita, você enxerga coisas que as outras religiões não enxergam. Por exemplo, eu já falei, a reencarnação, que existe uma justiça divina, que não é uma vida só, que você vai desencarnar, vai munir, toda essa história. Isso que você conhece é uma lente poderosa. Então, quando o exemplo que a Renata deu do parente dela, pode realmente ser que ele estava imaginando, estou fazendo certo. Só que isso é muito complicado, porque a pessoa pode falar isso, mas no íntimo dela ela sente que tem alguma coisa que não está muito boa, porque é a indicação da consciência. Mas e aí, como é que funciona? Se eu achar que eu estou fazendo certo e estou fazendo errado, quando chega do outro lado, o que vai acontecer? Muito simples. Eles vão dizer assim, olha, o que você fez foi errado. Por isso, por isso, por isso, por isso. E você só acha que está certo porque você não pesquisou, você não buscou saber. Né? Como é que você define que o que você está fazendo é certo ou errado ou não? Porque é muito complexo. Então você tem que buscar. Onde é que você busca as coisas? Você busca as coisas, por exemplo, em Jesus, que nós estamos fazendo aqui, nós estamos descobrindo coisas, nós estamos assumindo responsabilidades. Então, isso é muito importante entender. Não há justificativa para a ignorância. Mas a ignorância de fato, não aquela que a gente acha, né, que dá desculpa, porque tem muito disso. Ah, não sabia, será que era assim mesmo? Isso não adianta, é aquela ignorância de fato que a pessoa está fazendo alguma coisa e que ela acha que estava certo e está errado. Essa ignorância tem um preço. E o preço dessa ignorância é a própria ignorância, ou seja, continuar como um espírito inferior. Né? E a vida, o karma e a própria lei divina vão cuidar de quê? De acomodar. Lembra que eu usei na palavra da estrada, que tem uma estrada e o karma vai acomodando as pessoas? Aí as pessoas forem ignorantes vão ser acomodadas ou vão ter um karma? Claro que vão.
né? Porque o objetivo, entre sair da linha de produção na primeira fase e chegar lá no final, tudo é aprendizado. Todo o percurso é de aprendizado. E o aprendizado é responsabilidade nossa. Se eu estou cometendo alguma coisa errada por ignorância, vou ser cobrado? Vou. Ah, é igual quem sabe? Não, não é, mas vai ser cobrado. E o próprio estado da ignorância é uma doença muito triste, muito ruim, porque a gente continua sendo um espírito inferior. Né? O espírito superior não tem ignorância, ele não tem como alegar ignorância porque ele já passou por tudo isso. Então, assim, essa é uma resposta muito conceitual para a gente compreender esta questão de que as nossas escolhas, baseada em o que a gente aprende, mas tem muitas coisas que a gente faz que está errado, a gente nem sabe, porque é ignorante. A nossa responsabilidade existe aí? Claro que existe. Porque a nossa responsabilidade, na hora que a gente foi colocado na linha de produção, só quando a gente chega à perfeição, que aí você fala, não, agora a minha responsabilidade é outra, eu já não tenho mais equívoco, eu sei fazer as escolhas certas. Então, isso é muito importante a gente entender. A minha resposta é conceitual, porque tem que ser. Eu não posso afirmar especificamente sobre alguma coisa, isso é um perigo. Sobre uma pessoa, não se faz isso no Espiritismo, isso não é legal, não é correto, porque é muito sério. Nós não temos olhos de ver as coisas com profundidade, tá? Então, Renata, eu não sei se o que eu falei explicou essa parte da pessoa que tem a ignorância. Vamos para o outro ponto, a prova da riqueza. Ah, então você foi provado na riqueza, então você nasceu por alguma razão, você ficou muito rico, você vai desfrutar da sua riqueza, claro, não tem problema nenhum você desfrutar da sua riqueza. Não tem nenhum problema nenhum quando você morre, você vai deixar para os seus filhos, ou quando seus filhos estão vivos você também, vocês vão usufruir dessa riqueza, não tem problema. Qual é o ponto? O ponto é que a riqueza não é sua. Isso precisa ser entendido, com o tempo nós vamos entender. É o empréstimo de Deus para uma razão. Qual a razão? A razão é você ter os prazeres, desfrutar, viver na alta roda, comprar as melhores joias, comprar isso, viajar sem parar, fazer. Com certeza não é. Ah, você pode fazer isso? Pode. Mas se esse for seu objetivo de vida, você está no caminho errado. Porque a riqueza veio até você por uma razão justa, por uma razão de evolução. Tudo que vem ao teu encontro na vida, riqueza, miséria, classe média, tudo, doença, alegria, tristeza, companheirismo, abandono, qualquer coisa que vem à tua vida, na sua vida, quando acontece, vem com uma razão principal, só uma, é que você aprenda alguma coisa com aquilo que foi colocado na tua frente. Isso é muito importante entender esse conceito, porque desse conceito a gente pode tirar para tudo na vida, desde que você entenda o conceito. Se você entende muito bem o conceito das bem-aventuranças, o que elas significam, você consegue pegar qualquer ensinamento que existe no mundo e colocar lá dentro e saber se está correto ou não, desde que você entenda bem esse conceito. Se você entende bem esse conceito, que a tua vida, tudo que vem ao teu encontro, de qualquer natureza, é para aprender alguma coisa, e você tem que descobrir isso não vai vir escrito, olha, isso aqui é para você aprender isso aqui. Não, não é assim. Faz parte do exercício de um espírito que vai se tornar um espírito superior, um espírito de luz, compreender a vida, ler o que a vida nos traz. E quanto mais você lê, quanto mais você compreende, você mais percebe, seus óculos, sua lente vê em profundidade. E mesmo que você tenha dúvida, você vai pesquisar, você vai descobrir, olha, será que isso realmente foi correto? Foi o melhor? Foi o melhor? Porque tem um problema. A gente pode pensar assim, o fulano não fazia mal para ninguém e tal, mas ele viveu assim. Mas o não fazer mal é uma parte da história. A outra parte é, e o bem? Fez o bem? Porque se você falar, não fiz mal a ninguém e tal, vivi minha vida, tá bom, você chega do outro lado com que bagagem? Nenhuma. Não fazer o mal é obrigação, e fazer o bem também. Então, é muito importante entender que a prova da riqueza, das misérias, tem tudo a ver com a compreensão da vida e por que ela serve. Por que ela serve. Na aula passada também nós falamos, para tirar a dúvida, que muitas das riquezas são auferidas de forma onde afetou muitas pessoas, ou maltratou, ou escravizou, ou teve
manipulação, ou teve furto, ou teve roubo, ou teve corrupção. Isso é o mais comum desse mundo. Ah, então tem que ficar preocupado, porque eu recebi uma herança de um parente aqui. Sim, vamos investigar. Né? Porque você pensa assim, não, mas se eu investigar, eu posso descobrir que eu deveria fazer alguma coisa com esse dinheiro para ajudar alguém que foi prejudicado. Ah, mas aí eu não vou ficar com dinheiro. Oh, que ótimo, você descobriu uma coisa importante, né? Importante. Então, gente, olha, não tem excuse, viu? Essa que é a verdade. Não existe isso. Nas leis divinas não tem isso. É ou não é. Ah, você é ignorante, ok, a lei vai te ensinar. Ah, você não é ignorante, ainda cometeu erro, a lei vai te ensinar mais doído. Basicamente quanto mais você sabe, mais você é cobrado. Ah, então é melhor não saber nada. Bom, aí é outra opção. Vai ficar na ignorância, aí vai ser cobrado pela ignorância. E a ignorância, a cobrança mais dura dela é o tempo. Isso é interessante, é o tempo. Porque se você está na ignorância, o tempo está passando e você está na ignorância. Muitos que passaram por você seguiram, foram em frente. Quer comentar alguma coisa? Então, eu espero que esses conceitos que eu estou colocando aclare um pouco essa dúvida, Renata, e talvez de outras pessoas. De qualquer forma, estamos reforçando algumas coisas importantes aqui. Tudo bem? Eu tenho mais alguma dúvida? Que a Grace também quer Não, comentar para mim alguma está coisa. ótimo. Ok, então a Grace quer fazer um comentário. Chega aqui primeiro. Sabe, gente, o que eu estou ouvindo aqui? Estou também refletindo, analisando, né? Não é exatamente o grande problema, né? A realidade é que nós, que somos espíritas, né, estamos tendo a oportunidade de nos esclarecer, de ter informações. É complicado demais, porque nós não temos realmente desculpas de nada, nem da ignorância, porque a todo momento nos é falado, você precisa ir em busca de se esclarecer. E a partir do momento que a gente sabe, né, a gente e persiste nos equívocos da vida, né, aí a cobrança íntima, né, a cobrança é nós com a gente mesmo. É fatal, não tem jeito. Então, nós precisamos estar alertas, né, e conscientes, né? Conscientes para que nós possamos fazer as escolhas, as nossas escolhas, né? Até chegar àquele ponto, né, que já falamos aqui, de nós não precisarmos fazer escolha. Porque aquela história, o caminho do meio, né, é que você não precisa fazer escolha, não precisa fazer escolha entre um extremo e o outro, entre o bem e o mal. Não, lembrem daquela história que eu falei com vocês do sábio, quando ele carregou o porco, e quando foram perguntar para ele, ele falou assim, mas como? Eu não lembro disso. É porque é que ele não tinha outra escolha. Ele não tinha por que fazer escolha. Então, e esse será o nosso destino, né? Então, nós podemos agora, nesse momento, já ir trabalhando, como você fala, trabalhando o nosso coração, a nossa consciência, e eu afirmo a vocês, eu estou falando, cada palavra que eu estou falando aqui, eu estou falando para mim, porque muitas vezes aqui em casa eu comento, nossa, eu preciso acertar o passo enquanto estamos aqui, né? Então é isso, gente. Vamos viver a vida de uma forma leve, né? Sorridente, tranquilos, mas sendo profundamente sérios em tudo que nós fizermos. Até chegar a nossa hora, a gente não precisa nem se preocupar. Não precisa ter preocupação, o que eu vou escolher fazer ou não fazer. Nós vamos simplesmente fazer aquilo que tem que ser feito. É isso aí. Muito bom. Excelente, meu amor. Ô, Fred, levantou a mãozinha amarela aí, né? Aqui aparece uma mãozinha amarela. Por Eu favor. levantei, sim. Pode abrir aí para falar, tá? Tá me ouvindo? Tô sim, só que eu vou fechar meu microfone. Bom, eu acho que agradecer a explicação que você deu para a gente e eu acho que está mais do que explicado o motivo porque eu continuo sendo um aluno repetente, né?
Eu gosto muito desse, desse tipo de coisa, dessas explicações, entendeu? Eu acho bem plausível. E sobre prova Fred, de... Oi. eu só garanto uma coisa para você. É. O mais repetente de todos aqui só pode ser eu, que é do começo ao fim. Mas durante essas explicações suas sobre a prova de riqueza, eu me lembrei de um filme, vou escarafunchar, como dizia minha avó, né? Procurar. Ele não é espiritualista, o filme, mas eu acho que ele se encaixa bem nesse tipo de situação, nessa prova de riqueza. Entendeu? Eu vou tentar procurar, ver. É um filme muito bom. Ele é em inglês, o filme, mas ele é bom nesse sentido. Né? Ele não tem muita coisa relacionada ao espiritismo, mais relacionado a esse sentido da prova da riqueza. Eu acho que enriquece. Eu acho que é muito interessante. E eu, ouvindo a sua explicação, eu me lembrei exatamente desse filme. Então, vou tentar buscar e trazer para todo mundo. Mais uma vez, obrigado pela explicação. Alguém mais? A gente vai... Mas assim, né? Imagina uma história que deve ser muito, muito comum para a maioria das pessoas, com nuances diferentes. Você desencarna, aí passa um tempo lá levando um sabão, puxão de orelha, né? Cai a ficha, aí você vai ser convidado a participar do planejamento da sua encarnação. Aí você vai lá, sente, discute, fala, acontece, tal, 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 aí chega à conclusão que você vai nascer e vai ter recursos para que você possa ajudar as outras pessoas financeiramente, como a empresa, o que for. Você concorda com tudo, assina a promissória e vem. Você é um espírito ainda de expiação e prova. Você chega aqui, encarna, e quando você começa a perceber, você percebe que você é rico, a sua família é muito rica. Gente, as chances de você fazer besteira são enormes. São enormes. E esse é normalmente que ocorre. Lá no plano espiritual, os desencarnados que chegam, a grande maioria, muitos, a grande maioria, não estou falando de 70%, 60%, estou falando de lá 95%, a grande maioria não cumpre o que prometeu. E Deus sabe disso, né? Sabe disso. Então, por isso existem tantas encarnações. Ok. Nós vamos seguir. Hoje nós vamos falar do livre-arbítrio, mas nós vamos ver 2 vídeos pequenos que tem tudo a ver e que esses vídeos colocam algumas coisas tal, que eu tenho certeza que para algumas pessoas é um pouco, nossa, mas é assim mesmo? E a gente vai falar disso, tá? Ele coloca o livre-arbítrio e o conhecimento e o livre-arbítrio e Deus. São 2 vídeos curtos. Nós vamos ouvir um, vamos comentar, vamos depois ouvir o outro e comentar. Ok? Então vamos lá. Deixa eu ver o que nós vamos ver primeiro aqui. Se Deus é onisciente, para que serve o nosso livre-arbítrio se ele sabe tudo que vai acontecer com a gente? Na verdade, Deus realmente está sobre o tempo. Você sabe que na primeira palestra espírita que eu fiz na minha vida, eu fui com o Alberto Almeida fazer uma palestra numa cidade do interior, e essa foi a pergunta que me fizeram. Faz tempo, então, né? Isso, eu tinha 24 anos, mais ou menos. Então, realmente, quando se trata de Deus, é muito complicado a gente trabalhar, porque nós somos o limitado querendo entender o absoluto. É bem complicado. Mas, evidentemente, se Deus está no topo do topo do topo, ele tem que saber tudo que existe. Agora, nós não sabemos. E o nosso mentor também não sabe. Então, ele acredita que vai dar certo. Sendo mais claro, quando uma pessoa reencarna e ela se suicida, Deus sabe que ela vai se suicidar. Mas é importante que aquele que reencarnou tenha certeza de que ele vai dar certo. Porque se ele reencarnar para se suicidar, ele não vem. E só vem porque ele tem a crença de que ele vai dar certo. E o seu mentor também acredita que ele tem possibilidade. O mentor dele
percebe que ele tem potencialidade. Olha, pode ser que ele se suicide, mas eu sinto que ele vai dar, ele tem condição de dar certo. E quem está reencarnando diz, não, eu tenho muitas fragilidades, mas eu quero, eu sei que eu posso, eu preciso. Então, nesse patamar da compreensão, é isso que se dá. O mentor do mentor diz assim, olha, eu sei das suas perspectivas, mas eu enxergo dentro daquilo que ele tem para fazer algumas questões que são mais profundas e que muito provavelmente ele venha a cometer esse suicídio. Então, à medida que você vai subindo, as variáveis vão se tornando determinísticas. Nós vamos deixando de ter um processo aleatório e o processo vai ficando mais determinístico. E no topo está Deus. Esse aí sabe de tudo. Mas como a gente é muito pequeno para entender o absoluto, a gente deve ficar com aquilo que a gente tem. O livre-arbítrio existe, nós podemos sim agir, nossa capacidade de ação é real, só que nós não podemos imaginar que lá em cima não há pessoas que conseguem avaliar as coisas e perceber o que pode se dar. Deus, no topo do topo, tem certeza, mas a gente não tem uma conversa direta com Deus, porque ele é uma força, não é um espírito. Ele é a causa primária. Ele é preciso, as pessoas sentem Deus, mas ninguém tem Deus como uma pessoa para sentar e conversar. E aí, no nosso grau de evolução, a gente tem apenas a percepção do que a gente pode fazer ou deixar de fazer. O nosso livre-arbítrio, portanto, ele existe no nosso grau de evolução, aonde nós podemos tomar a decisão que nós assim quisermos, porque está nas nossas mãos decidir sobre as nossas próprias vidas. Aí os mentores enxergam aquilo que a gente quer, percebem o que pode se dar, mas eles não têm a certeza de todas as coisas. É uma escala infinita, e a gente está querendo discutir o topo da pirâmide sem ter entendido ainda direito a base. Então, em resumo, o livre-arbítrio existe sim. Agora, Deus, como está sobre o tempo, consegue enxergar todas as coisas, mas para nós, o livre-arbítrio é real. Alguém tem alguma dúvida, pergunta? Está claro, não está? Está estranho? Fiquem à vontade. Agora é o momento de a gente tirar dúvidas de coisas assim complexas e que normalmente não são muito discutidas. Professor, na verdade, eu já me fiz essa pergunta várias vezes, né, em relação ao livre-arbítrio, né, em relação a coisas que acontecem com crianças, principalmente, né, tragédias, mas aí, quando você comentou da outra vez, uma frase que me marcou, eu sempre, quando as pessoas comentam aqui, eu falo isso, eu falo assim, se a gente duvidar, a gente está duvidando de Deus, né, se a gente duvidar de que o que foi feito é o certo, né? Quando a gente até conversou sobre Hitler, até foi buscar mais sobre ele, que eu, né, achei tão interessante, que você falou que foi a melhor encarnação dele, né? Então, aí eu também já me fiz essa pergunta, mas após essa conversa nossa, eu já tive um outro pensamento em relação a isso. Então, o que ele falou sobre Deus, é mais ou menos, né, o que foi falado da outra vez, faz todo sentido. Ele sabe de tudo, né? Nós não. E como a gente ainda é muito pequeno, a gente acha que vai conseguir, mas aí tem todo esse trabalho. E o importante, e mais importante do que ter certeza disso, é buscar como, né, fazer com que aquela coisa dê certo, né, e que o suicida não venha se suicidar, né, e, enfim, as pessoas não venham, né, causar problemas. Então é importante mesmo o desenvolvimento e o estudo, mais até do que a fé, porque saber que Deus existe a gente sabe, né, mas muitas das vezes a gente não consegue captar essa mensagem e seguir a vida certa, faz as coisas erradas, né. Eu vou colocar uma ilustração aqui para ficar o que ele falou ficar até mais fácil para a gente entender. Se alguém não entendeu, vai ficar mais fácil. Vamos fazer uma ilustração. Eu já tive a oportunidade de conhecer, não muitas, mas algumas pessoas espíritas, em que essa pessoa tentou suicídio, uma pessoa trabalhadora da doutrina, e aí, nas conversas, essa pessoa já tinha suicidado em outras vidas. Então, quando chega mais ou menos naquela idade em que ela suicidou,
ela tem uma compulsão ao suicídio novamente. E às vezes suicida, às vezes não. Então vamos fazer uma suposição aqui. Imagina que você, nas últimas 5 vidas, você suicidou. Nas últimas 5. Por alguma razão. Então, na primeira, você suicidou por uma razão. Na segunda, por a razão parecida. Mas você tinha um forte impulso ao suicídio. Aí você vai encarnar. Aí o seu mentor, aquele que vai trabalhar com você, faz um monte de plano junto com você, né? Então, suposição, tá? E confirma que vocês vão lutar fortemente para vencer essa barreira. E você vem com essa vontade, seu mentor vem com essa vontade. Mas quando você pensa em Deus, Deus olha e fala, bom, mas ele vai suicidar. No dia tal, hora tal, ele vai suicidar. E não há como Deus se enganar. Isso que é importante. Ah, mas a pessoa pode se esforçar, o mentor, e dar certo. Não, se Deus fala, ele vai suicidar, ele vai. Não é porque Deus quer, porque Deus sabe que ele não vai aguentar o tranco. Aí você suicida. E você vai para o plano espiritual. E lá no plano espiritual, você faz de novo o plano. Tudo de novo com o mentor, ou outro mentor, não sei, todo mundo apoiando você para você vencer aquela dificuldade, você é colocado numa outra vida. E Deus olha e fala assim, mas ele vai suicidar de novo. E Deus quer o contrário, mas ele sabe, porque ele sabe. E ele fala, no dia tal, hora tal, ele vai suicidar. E no dia tal, hora tal, com todos os esforços, ele suicida. Aí vai para lá de novo. E tudo de novo. Só que, do mesmo jeito que ele teve um impulso de suicídio, ele também teve aprendizados. Ele se esforçou, esse esforço vale alguma coisa. Então, vamos imaginar, ele está na terceira vida que ele vai encarnar de novo, e todos os esforços, e Deus olha e fala, olha, ele está quase conseguindo, mas ele ainda não vai conseguir, ele vai suicidar. E puf, suicida de novo. E vai para lá. E chega lá, faz todo de novo o plano, se esforça, e volta. E aí vai ser uma luta ferrenha. E Deus olha e fala, dessa vez ele não vai suicidar. E de fato ele não suicida. Pode morrer de várias maneiras, mas não suicida, porque Deus sabe. Ah, então, que valor tem? O valor é que aquele homem que tinha impulso suicida era um impulso muito forte. E era impulso de várias vidas. Então ele vem num processo de impulso forte, e na medida que ele, cada vida, apesar de suicidar, ele aprende coisas. Isso vai reforçando, 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 e um dia ele sai desse buraco. Isso é um livre-arbítrio, de suicidar ou não suicidar. Agora, tem situações que ele não vai conseguir. Assim como tem situações que nós não vamos conseguir determinadas coisas aqui. Por mais que a gente estude, por mais que a gente busque. Porque a gente tem uma liberdade. Né? Então, isso é importante entender. Para entender essa colocação do Elahá, esse vídeo, é preciso compreender essa nuance que está por trás disso. Eu não sei se o que eu falei aqui ajudou a entender e esclarecer um pouco. Ou se alguém ainda tem alguma dúvida ou quer fazer alguma colocação, aproveita aqui. Eu vi que o Jefferson tinha, acho que, levantado a mãozinha, alguma coisa. Jefferson quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Então, a Grace vai fazer uma colocação aqui. Gente, mas, mais uma vez, né, o que me encanta é você ver a fala, né? Falando os nossos mentores espirituais, aqueles que são responsáveis por nos orientar nesse processo reencarnatório, eles apostam. Gente, olha que como, com toda ainda as dificuldades que nós temos, quando eu falo nós, somos nós, ou qualquer um dos nossos irmãos aqui na Terra, desde o ainda que está naquele ainda aquele período, aquele processo de muita ignorância, ou aqueles que já estão bem mais conscientes, mais evoluídos, todos nós temos espíritos, que são aqueles que são chamados nossos mentores, nossos anjos, guardiões, que estão ali. Não faz de nós marionetes, né?
Obviamente não. Nós sabemos que o primeiro período da infância, até acho que é 4 ou 6 anos, antigamente falava assim 7 anos, mas acho que isso diminuiu já. O espírito protetor, o anjo da guarda, está muito ligado na criancinha, né? A ponto que a gente observa que as crianças têm essa visão dupla, né? Por exemplo, a minha netinha de 3 anos, ela virou para o pai dele na hora, estava lá, o pai colocando ela para dormir, ela vira para ele e fala: papai, quem é esse moço que está aí, na cama, sentada aí? Aí o pai fala: quem? Como assim? Aí ela vira para ele assim: ele falou que é o seu pai. O moço falou que ele é seu pai, o pai dele já desencarnou. Então, a Ive, ela tem isso. Então, e ela fala com a maior naturalidade. Ela vira na prece dela, fala: papai do céu, abençoe o vovô Leônidas, o vovô morrido, e o vovô normal, que é o vovô normal sou eu. Então, é um exemplo para vocês verem o quanto uma criança, quando a gente convive com crianças pequenininhas, a gente percebe isso com mais ostensividade. Porque eles falam com tanta naturalidade. A conclusão que eu chego, quando ela se refere, o outro vovô é o vovô morrido, que ela fala, né? O vovô Leônidas, cito o nome, e o vovô, ela é o vovô normal. É o vovô normal, que brinca, que fala com ela. O outro ela deve ver diferente, não sei como exatamente ela vê, mas ela faz essa discriminação. Um é normal, o outro não é normal, né? E então, mas falando isso, então, durante esse período da infância, nós temos esses anjos guardiões muito próximos na criança, a ponto dela fazer essa confusão, não saber, não distingue entre que está encarnado ou desencarnado. Elas falam com muita naturalidade, joga nos dois planos, né? Agora, nós, gente, vejam só, a infinita misericórdia de Deus e do plano espiritual, nós somos sempre orientados. Aquilo que chama atenção a nossa consciência, nossos anjos guardiões, e eles apostam de verdade, eles acreditam. É tipo quando Jesus, vamos falar do nosso irmão maior, quando Jesus fala: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E como o Renan falou, Deus sabe, Jesus sabe, não brinca, não fala para agradar, não, vou agradar, falar só porque eu sou seu amigo, não, ele falava, quando ele fala isso, que ele olha na essência, na nossa essência de nós, espírito, e ele acredita que nós somos essa luz, que nós temos esse potencial. Então, meus caros amigos, falta nós mesmos acreditar nisso e fazer muita questão de honrar isso, de deixar essa luz nossa brilhar, acreditar. E quando a gente se perceber de uma forma mais ignorante, mais brutal, vamos ter humildade. Vamos pedir desculpa. Ontem, a hora do nosso lar, foi um momento que nós tiramos para pôr uns pingos nos is aqui em casa. Sabe, algumas coisinhas que nós observamos que precisavam ser corrigidas, né? E olha aí, nós temos muitos anos de estudo, de doutrina, e a gente precisa parar, tem hora... Pôr os pingos nos is, né? E vamos honrar, né? Temos o compromisso de acertar, aparar as arestas, né? Então, é isso que eu queria dizer, nós devemos agradecer muito hoje, após a nossa aula, na hora de dormir, agradecer, conversar mais com os nossos anjos guardiões, ter gratidão por tanto que eles nos apoiam, nos ajudam, nos induz a melhores caminhos, melhores opções, né? E vamos acreditar que nós podemos, sim. Grace, posso só completar o seu comentário? Por favor, Renata, diga. É que eu achei muito lindo também o amor de Deus, né? É incrível, né? Como ele realmente é magnânimo, é incrível, é superior. Você vê mesmo no comentário que o professor Ruela falou agora, né? A pessoa faz o suicídio, depois, e ele sabe
Ele sabe que vai acontecer de novo e Deus é tão amoroso, né, que ele fala, não, de novo, como um pai mesmo, alguém que... pode, né? Exatamente, que pega e fala, não, nós vamos conseguir, vai demorar 1, 2, 10, 15, 20, mas nós vamos conseguir juntos. E Deus está sempre lá com a gente, né? Ah, é um amor incrível, né? Interessante, não sei se vocês perceberam, que ele fala que o mentor não sabe que ele não vai conseguir. O mentor acha que ele vai conseguir, e ele também acha que vai conseguir, e o mentor não sabe nem pode saber. Vocês entendem por que o mentor não pode saber? Sim. Vocês entenderam a minha pergunta? Sim, eu acho que o mentor não pode saber, porque ele precisa dar esse apoio, ele precisa estar sempre junto, né? Os dois juntos têm que acreditar, né? E eu acredito que o mentor vem mesmo com aquela intuição, com aquele você vai conseguir o tempo todo, eu acredito que deve ser assim. Então, se por acaso passar uma dúvida no mentor, pode ser que ele não dê esse apoio que a pessoa precisa. Eu acho que é isso. Você pensa o seguinte, é mais ou menos isso, mas tem que pensar assim, né? O mentor de espíritos do planeta de expiação em provas, o mentor, vamos falar assim, o mentor da primeira instância, é um espírito melhor que a gente, mas não é um espírito iluminado, puro, muito longe disso, muito longe disso. Então, o conhecimento dele é relativo, é relativo. E ele não teria capacidade, talvez, de trabalhar, como você falou, com esse espírito, se ele já soubesse, olha, você vai fazer tudo isso, mas ele vai suicidar. É complicado para espíritos do nosso nível e do nível dos nossos mentores, que é melhor que a gente, mas nesse nível e até um pouco acima, lidar com uma coisa tão difícil de compreender, que é você reencarna, vamos apostar todas as fichas em você, todas que existem, seu mentor também, vão lá. Aí eu olho para outra forma, mas eu sei que ele não vai conseguir. Nossa, mas como assim? Entende a diferença que é um ser? Não é um ser, desculpa. Entende o que é Deus, que sabe tudo o que vai acontecer conosco, e mesmo assim, como você falou, o amor dele emprega todos os recursos que existirem para o nosso desenvolvimento. Isso é uma coisa importante. E às vezes o nosso desenvolvimento passa até pelos erros que a gente comete, grandes erros, até o suicídio. Vem aprendizado. Ô, Ana, pode falar. Boa noite. Eu tenho uma dúvida, Ruela, em relação ao livre-arbítrio. Eu estou aqui raciocinando, né, na sua explicação e sobre o que o Ruela falou. E eu penso o seguinte, que se a gente tem o livre-arbítrio, Deus sabe que a criatura não vai conseguir naquela encarnação superar e vai cometer o suicídio novamente. Mas pelo livre-arbítrio, essa criatura não poderia mudar esse curso e fazer tudo diferente, conseguir através de obra, de boas ações, de, sei lá, de alguma esforço, dar um salto. E como Deus é amor, apoia todos os seus filhos e não pune ninguém, essa criatura não poderia superar esse suicídio? Veja, Ana, a sua colocação é aquela colocação que todos nós temos no coração. É a esperança. Mas nesse caso, nós estamos falando de Deus. É muito diferente. Não existe uma maneira de Deus se enganar. Não tem jeito. É impossível. Isso é uma coisa impossível. E não é que, mas coitado, então vai suicidar de novo. Mas aquele processo do suicídio é um aprendizado. Se você entendeu, eu não sei a que momento que você chegou, mas eu fui contando. A pessoa suicidou várias vidas. Mas em cada vida que ela suicidava, ela vinha mais forte. Até um dia que ela se livra daquela armadilha. Pensa num alcoólatra. Uma pessoa alcoólatra desencarna como alcoólatra, reencarna
trabalhando para vencer o alcoolismo, entra no alcoolismo de novo. Desencarna, entra no alcoolismo de novo. Desencarna, volta, entra no alcoolismo de novo. Tudo bem. Só que tem uma coisa. Em cada encarnação, se ele fizer algum esforço e seu mentor junto também, ele vai fortalecendo o desejo de deixar o alcoolismo até que em algum momento ele deixa. O nosso problema é sempre o temporal e atemporal, né? O nosso problema é olhar a vida de uma pessoa e falar assim, não, mas Deus sabe que ela vai suicidar nesta vida, mas pode ser que ela consiga não suicidar. Não existe isso. Ela vai conseguir não suicidar em algum momento, e Deus sabe em qual encarnação isso vai acontecer. 2, ou 3, ou 4, ou 5 para frente, ou 1 para frente, Deus sabe. Mas não tem como mudar isso, porque é o processo de aprendizado daquele espírito. Né? É o processo de aprendizado daquele espírito. Quando Jesus morreu humilhado na cruz, Deus sabia. E Jesus, nesse caso, Jesus sabia. Então vamos dar uma mudada nessa história? Não. Por quê? Porque aquela história é a história importante para milhares, milhões, bilhões de pessoas por alguma razão. Então não tem como. Nessa situação, o livre-arbítrio da pessoa é ele aprender, lutar, para em algum momento ele adquiriu tantas forças que ele vence o ímpeto, o impulso do suicídio, assim como o alcoólatra. Isso não é muito simples de compreender, porque a nossa mente, ela sempre vai lutar assim, de uma forma, não, mas se a pessoa fizer um esforço, ela vai conseguir. Se ela fizer um esforço, gente, ela vai conseguir aprender. Mas talvez aquele esforço não foi suficiente para ela vencer o impulso do suicídio que vai aparecer nela, porque é uma doença que precisa ser curada. Mas eu fazendo uma colocação, não tem aquela história que aquele exemplo clássico que a gente escuta falar na doutrina, uma pessoa tinha uma prova de perder um braço. Através de boas ações, de boas decisões, perdeu só um dedinho. Não existe isso de alguma forma? Existe. E você viu que interessante? Deus sabia que ela ia perder o dedinho, que não ia perder o braço. E aí? Sim, Deus sabia. Entendeu? É esse o ponto. Gente, você viu o que o Jorge Alarra falou? Quando você coloca Deus na história, a sua compreensão é muito pequena para entender. É muito difícil a nossa compreensão compreender. Mas se você conta uma história do suicídio em escalas, que vai fortalecendo até ele parar de suicidar, até você entende. Traz para o alcoolismo a mesma coisa. A pessoa nasceu, tinha uma dívida e perdeu o braço. Mas ele fez tanta coisa boa, não perdeu o braço, perdeu o dedo. E aí, Deus? Não, eu sabia que ele ia perder o dedo. Eu sabia que ele ia conseguir. Entende? Não dá para a gente pensar em qualquer coisa que a gente vai... Não é enganar a maneira de falar, né? Que a gente vai fazer algo que Deus não sabia. Não tem jeito. Isso é impossível, porque Deus é absoluto, ele enxerga tudo, ele é atemporal. Esse tempo de 1000 anos, de 100 mil anos, de 1 milhão de anos, 100 trilhões de anos, para ele não existe, ele enxerga tudo. E ele sabe, todos chegarão aqui, na perfeição, na pureza. E vão todo mundo trabalhar para isso. E muitos vão passar por muitas dificuldades, muitos vão ser assassinos, muitos vão ser criminosos, muitos vão morrer, muitos vão para a guerra, muitos vão suicidar, muitos vão entrar em depressão. Tá bom, é o processo de aprendizado. Vocês estão aí no caldeirão e vão aprender aí. E nós vamos colocar todo o esforço que a gente tem na vida, no universo, dos mentores, dos espíritos, para ajudar vocês. Mas mesmo assim eu sei que vocês vão falhar muito. Por quê? Porque vocês não sabem escolher. É disso a aula de hoje, é o livre-arbítrio. A gente não aprendeu a escolher direito. O livre-arbítrio, a lei de liberdade, é tudo isso. É tudo isso. E eu vou passar o outro vídeo de Jorge Alarra, porque ele vai complementar a nossa compreensão disso. Mas se você quiser falar, por favor. Então, o interessante disso tudo é isso. A partir do momento que nós estamos aqui fazendo essa análise, né, tendo essa compreensão, nós vamos ter melhores condições de avaliar honestamente a gente com a gente mesmo, como está a minha vida. Como eu tenho tratado a mim mesmo, em primeiro lugar, e as outras pessoas, sobretudo os nossos mais próximos, dentro de casa, a nossa grande escola, a nossa grande oportunidade, né, gente? Da gente analisar e começar mudando esse processo de
de brutalidade que tem dentro de nós, né? Da gente ter essa humildade de falar assim, não é pelo outro, não, gente, como eu sempre falo. Não é pelo outro, eu vou ser legal porque o outro merece, que o outro é bom. Não, é por você mesmo. A gente olhar e falar, poxa, eu mereço ser uma pessoa mais gentil, uma pessoa mais cordata, uma pessoa com mais humildade, com mais serenidade, né? Então, é legal ser legal, é bom ser bom. Então, a gente não é nem sendo egoísta, não. É porque quando a gente consegue fazer isso por a gente mesmo, amanhã mesmo, porque hoje à noite talvez a gente não vai ter tempo de encontrar com todas essas pessoas aí que talvez a gente tenha alguma diferença, alguma coisa, mas amanhã a gente tem oportunidade de aí sim fazer esse esforço, que é difícil a gente ter humildade, né? De pedir desculpa, de ir lá e reparar, e de fazer a coisa diferente, né? Então, mas amanhã, hoje, com tudo que nós estamos aprendendo hoje, amanhã, a essa hora, a gente pode chamar a gente para uma reunião extraordinária, de caráter emergencial, para a gente comemorar um dia de boas escolhas, né? De falar, olha, eu refleti sobre isso, eu falei, poxa, eu posso me amar mais, me respeitar mais, e hoje eu mudei nisso, mudei meu comportamento, minha forma de ser. E isso a gente pode ir mudando, né? Aí o nosso livre-arbítrio. Você pensa, olha, quer ver um exemplo interessante, bem extremo, para a gente entender? Você encarnou e foi te dado algumas oportunidades, e você fala assim, nossa, eu vou montar um asilo, vou montar não sei o quê, eu vou ajudar as pessoas, vou fazer tudo isso, tudo aquilo, e vou tocando a minha vida. Mas você não sabe se vai conseguir, o seu mentor está ali te ajudando. E Deus olha e fala, e vai mesmo. E vai mesmo. Esforçando. Vai conseguir, está no seu plano e você vai conseguir. Eu sei que vai, e ninguém vai me contestar, porque né? Não dá para falar disso, né, gente? E realmente você faz, e Deus sabia. E você lutou contra um monte de coisa contrária. Pensa no Divaldo, pensa na irmã Dulce, pensa no Chico. Mas por que você vai fazer? Porque está dentro da tua alma aquilo. É uma força que ninguém segura. E você vem, encarna, e fala assim, não, vamos imaginar que você soubesse, olha, lá no plano espiritual eu encarnei rico, porque eu sei que eu vou ajudar as pessoas, vou montar um asilo, vou montar isso, vou montar aquilo, vou montar aquilo. E o seu mentor ali com você. E Deus olha assim e fala, não vai não vai conseguir. De novo o dinheiro vai levar ele para uma situação difícil. E você na luta, você não vai. Você não sabe, isso que é o maravilhoso. O maravilhoso é isso. Você não sabe o que realmente vai acontecer, se você vai conseguir, se não vai. Não está na tua mão. O que está na tua mão? Fazer as escolhas e lutar. E esse fazer a escolha e lutar passa pelo seu livre-arbítrio, que aí te dá. O que seu livre-arbítrio te dá? Ele te dá a sua capacidade de aprender e o mérito. Se não tiver livre-arbítrio, que mérito é? O mérito é do mentor, o mérito é de Deus. Não, o mérito é seu. É seu. Não é? Eu vou passar o outro vídeo do Jorge Alahá, porque ele é complementar. E depois eu vou fazer um pequeno comentário antes de vocês comentarem, porque eu vou agregar umas explicações que a gente já falou aqui. Vamos lá? Então vamos. Gostaria que você falasse sobre livre-arbítrio e determinismo. Livre-arbítrio e determinismo. Vamos lá. Quando nós somos criados, quando Deus cria os espíritos, nada pode ser dito sobre nós, porque nós somos dotados de livre-arbítrio. Ninguém pode dizer que caminho nós iremos tomar. Se vamos tomar o caminho do bem, ou se nós não vamos tomar o caminho do bem. O que vai acontecer conosco? Nada pode ser dito. Só uma coisa. Só existe uma coisa que pode ser dita sobre a nossa história. Nós seremos espíritos felizes. Porque existe um determinismo divino. Deus, o soberano Senhor, determinou em suas leis que
todos os espíritos alcançarão a condição de serem almas iluminadas. Não existe, segundo aquilo que o Espiritismo tem, nada que a gente possa fazer, nenhum delito que a gente possa cometer, que nos afaste da presença de Deus e que tire de nós o nosso prêmio extraordinário, que é a condição de sermos espíritos felizes, resolvidos, iluminados. Se a gente errar menos, a gente avança mais rápido e alcança essa felicidade mais cedo. Se errar mais, retarda a marcha, pisa nos mesmos caminhos, marca passo, de certa maneira, em algumas áreas. Não dá para marcar passo em todas as direções, mas em algumas áreas a gente fica ainda patinando, em outras avança, porque a gente sempre está crescendo pelo menos em uma área, mas a gente acaba retardando a marcha, mas vai chegar nessa felicidade de maneira mais tarde, mas chega. Ou seja, todos nós temos um encontro marcado com a felicidade. A hora desse encontro, quem decide sobre nós, que é o nosso livre-arbítrio. Então, isso é o único determinismo que nós temos. Agora, falemos do livre-arbítrio em si. O livre-arbítrio, segundo o Espiritismo, ele é pequenininho quando o espírito nasce. E à medida que a gente vai vivendo, ele vai abrindo. Quanto mais eu conheço, mais o livre-arbítrio alarga. Quanto mais eu sei, mais eu consigo agir, tanto no bem como no mal. Quando abre, abre para os dois lados. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu sou capaz de agir no bem, mais eu sou capaz de agir no mal. O conhecimento intelectual, ele não é moral. O conhecimento intelectual é uma inteligência. E quanto mais eu conheço, mais possibilidades eu tenho. Mais possibilidades. Eu vou conhecendo e vai abrindo. Vai abrindo. Vou tornar claro o que eu quero dizer. Se eu pegar um homem das cavernas, um Homo erectus, e disser para ele, faz essa ferramenta aqui para eu poder atacar um animal, ele consegue fazer. Porque ele é capaz de fazer. Eu digo, agora faz uma bomba atômica para... Não sei fazer. Por quê? Porque ele não consegue nem fazer muito mal, porque ele está travado pelo conhecimento. E nem muito bem. Ele não faz nem muito mal e nem muito bem, porque ele não tem conhecimento intelectual. Então, evoluir do ponto de vista intelectual é ampliar as condições do nosso livre-arbítrio. Quanto mais eu sei, mais eu enxergo possibilidades, mais opções e caminhos eu vejo e mais derivações eu possuo, tanto para o bem como para o mal. Isso é o que acontece com o conhecimento intelectual. Como se o conhecimento intelectual fosse uma dimensão. A gente vai crescer numa dimensão específica, a dimensão do conhecimento intelectual. Aqui. Quanto mais eu sei, mais isso abre. E o conhecimento moral? O conhecimento moral permite que eu use o que eu já posso fazer. O conhecimento moral me dá a condição de usar toda a extensão do meu livre-arbítrio ou não. Quanto mais eu acerto do ponto de vista moral, quanto mais eu faço de maneira correta o uso do meu conhecimento, mais eu posso usar do meu livre-arbítrio. Eu aprendo, alarga. Eu uso bem, fica aberto. Se eu usar mal, mesmo tendo condição, ele fecha. Eu não vou tendo... Não, isso você não pode fazer. Mas eu queria reencarnar. Olha, eu queria reencarnar rico, bonito, famoso, maravilhoso. Mas não pode. Mas, não, você poderia. Você tem inteligência que lhe permite que você renasça rico para poder usar o recurso. Você tem condição de ser bonito. Você tem condição de ser famoso. Mas, moralmente, não dá, papai. Então, você perde a concessão. Conhecimento intelectual abre. E uma vez que está aberto, não fecha mais, porque a gente não desaprende o que aprende. Vai aprendendo, vai alargando. Vai errando, vai apertando, vai afunilando.
Tem vezes que a gente erra, que afunila tanto, que os espíritos olham, para você só tem essa opção, meu filho. Não, mas eu queria, não tem jeito. Você vai nascer lá em Porto Velho mesmo. Não tem jeito. Mas eu queria praia, sem praia. Eu queria um local fresquinho, calor. Então, você vai perdendo as concessões pelo mau uso. À medida que você vai usando bem, fazendo bom uso, você vai recobrando aquilo que já é seu, porque você já tem condição de ter. Aí você vai, a camisa de força vai afrouxando. Então, o conhecimento intelectual permite o uso daquilo que eu já conquistei, e conhecimento intelectual amplia, sempre amplia, o nosso livre-arbítrio. Essa é a questão que o Espiritismo tem sobre determinismo no fundo de todas as coisas e o caminho para a gente seguir, esse estuário de opções que a gente vai tendo caminhando para chegar ao bom termo que é a nossa felicidade. Se errarmos pouco, o livre-arbítrio alarga maravilhosamente e a gente vai ter muitas opções e vai conseguir muito mais cedo chegar à felicidade, que é o destino de todos nós. Ok, aí? Quem estava na aula passada, eu contei a história para vocês da estrada, e você está andando numa estrada estreita, e no lado direito o karma, do lado esquerdo o karma. Você está andando, se você começar a sair da estrada, o karma vem e te pressiona. Pensa no que ele falou da questão moral. Na medida em que você vai cumprindo o seu livre-arbítrio de fazer o bem, o justo, atender à justiça divina, a estrada vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Ele colocou o conhecimento, é que ele usa umas palavras que a gente entende diferente, como conhecimento e inteligência, para nós é uma coisa diferente. Mas, se nós lembrarmos da caverna de Platão, nós vamos ver que lá no fundo da caverna fica o que? A maioria dos habitantes desse planeta, que é de ignorância, não tem aprendizado, e eu falo sempre para vocês, qual o primeiro ponto de parada que nós temos que ter para a gente começar a ter mais potencial de escolha, mais capacidade de escolha? É o senso crítico e discernimento que nós vamos falar. Entende como, para qualquer lado que você vai, é sempre a mesma história. O que é aquilo que você deve fazer em todas as suas existências? Aprender a escolher. É isso. Em todos os níveis, aprender a escolher. Livre-arbítrio é isso, é escolha. Você tem o livre-arbítrio para escolher. Se você escolher errado, você não vai ter livre-arbítrio mais, vai começar a fechar. Nós falamos disso na aula passada. Então, o que ele está traduzindo para nós aqui com as palavras dele é: existe uma capacidade de desenvolvimento intelectual, que pode ser muito grande. O que significa o desenvolvimento intelectual? É compreensão das coisas. Não estou nem falando das coisas divinas, a compreensão da vida. Se você tem mais compreensão, a sua lente enxerga mais profundamente. De novo, a lente. Se ela enxerga mais profundamente, você pode acertar mais. Aí você faz a escolha errada. Aí vem o quê? O karma e começa a te pressionar, te pressionar, te pressionar. E se você não mudar, com todo o conhecimento, como a tua responsabilidade é maior, de novo a gente volta aqui, maior conhecimento, maior responsabilidade. A sua vida começa a ser uma reencarnação muito difícil, porque você vai sendo tolhido, a estrada vai fechando, 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 você tem um monte de conhecimento e você se vê tolhido na vida por um monte de coisa. Por quê? Porque você está fazendo escolha errada muitas vezes, em muitas encarnações. Está aberto para pergunta, para dúvida, que a gente tem ainda algum tempo aqui. Fred. Vamos lá, Fred. Fred levantou a mãozinha ou foi engano? Não, eu levantei e esqueci de ligar o microfone. Estou falando com o microfone desligado. Ah, então tá. Então pode falar de novo. Então, eu servi o Exército na Amazônia em 93. E eu achei engraçado ele falar de Rondônia, de Porto Velho, né? Muitos de nós que estavam ali em Manaus sonhávamos em ir para Porto Velho, mas no meu caso eu acabei indo para São Gabriel da Cachoeira, isso que é bem pior que para quem conhece, que sabe que é bem pior, muito calor realmente. E só uma colocação que eu gostaria de fazer é
os livros do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, você tem no livro Missionários da Luz, que por acaso é o que eu estou lendo nesse momento, no capítulo 12 desse Missionários da Luz, ele tem uma explicação bastante interessante sobre o processo de reencarnação. E aí a gente começa a ter uma ideia da quantidade de espíritos, né, do mundo invisível que estão envolvidos no nosso processo de reencarnação, em cada um de nós individualmente. E que cada um de nós, se a gente imaginar uma praia, é um grão de areia. Cada espírito é um grão de areia. É um diferente do outro. Então, cada um tem um processo completamente diferente. Então, esse capítulo 12 ele é bem longo, mas eu acho que dá para ter uma ideia bastante... Então, sim, mas não vai explicar muita coisa, mas pelo menos esclarece algumas coisas do processo de reencarnação. Só isso. Fred, você está falando dos Missionários da Luz, olha, coincidentemente, ó, esses 2 livrinhos têm sido meu de cabeceira. Eu leio um capítulo de um, capítulo do outro, né? E esse da reencarnação que você falou, se eu não me engano, é a reencarnação do Segismundo, né? É interessantíssimo. É esse mesmo. A história do Segismundo, né? É só a gente... Mas também ressaltando que nem todos os processos de reencarnações, assim como não existe uma morte igual a outra, não existe uma reencarnação, um processo igual ao outro, né? Mas é belíssima a história, né? O apoio que o Segismundo recebe, né, para reencarnar, e todo o processo de trabalho, de reencontro com os desafetos que ele teve, né? Belíssimo, vale a pena, mesmo quem não tiver lendo o livro todo, ler esse capítulo para entender a beleza que é, né, da sabedoria divina e as oportunidades que nos são ofertadas. E eu estou lendo ele em PDF, tá? Você não precisa comprar, eu leio esses livros todos em PDF, é só baixar. Pode também no Kindle, né? Que quem tiver Kindle pode baixar lá, que fica lá e depois volta, né? Eu gosto muito do físico, do papel, que eu marco, eu ponho as minhas anotaçõezinhas, aqueles capítulos que eu gosto mais. Tem até coitadinho no meu livro, até dobrei folha aqui, eu não gosto de fazer isso com ele. É legal, mas tem várias opções, não precisa nem gastar dinheiro. Que pode baixar em PDF tranquilamente. Muito boa, essas duas são 2 ótimas leituras de se fazer. Bom, nós vimos aí o Jorge Elahá falando de algumas coisas que a gente já vinha falando, ele fala de uma maneira diferente, eu gosto muito dele, pela simplicidade dele falar, é muito fácil de entender. Alguém ficou com alguma dúvida aí para a gente aproveitar aí os nossos minutinhos aí? Uma coisa importante é a gente entender que a gente está conquistando, estudando a doutrina da maneira como nós estamos estudando, a gente está conquistando algumas lentes de percepção da vida. E por incrível que pareça, talvez a gente não valorize muito, mas isso é uma das coisas mais importantes da vida, é compreender a vida. Compreender as coisas, os problemas, as questões que a vida apresenta para nós, como é que a gente entende isso? Porque se a gente entender de forma equivocada, nós vamos fazer escolhas equivocadas. Existem algumas coisas que nós vamos discutir muito no trabalho que nós vamos falar de emoções, de moral, de pensamento, da mente humana. Existem algumas coisas que você deve eleger para a sua vida. Todo ano eu falo isso, e lá no início desse curso com vocês eu falei disso, que a gente tem que eleger como se fosse assim, a minha bússola, o meu parâmetro, não é? Então, a gente precisa escolher. Então, por exemplo, a lei maior de amor, que é a lei de Jesus, traduzida para o nosso jeito de viver, não para o nível, né, lá em cima que a gente não compreende, ela é uma bússola.
que a gente tem que adotar, né? Que é fazer ao próximo aquilo. Isso é uma bússola sempre. Se você tem essa bússola, o que acontece? Você vai cometer menos equívoco, vai errar menos, né? Vai errar menos. Então, o que significa? Significa que a gente tem que pôr mãos à obra. Como é que eu vou chegar no plano espiritual e falar, olha, você escolheu algumas coisas que te atrasou demais, você sabia disso e não, mesmo assim fez a escolha errada. Não é que a gente não vai se equivocar, vai cometer alguns erros, vai aprender, mas é muito triste a gente chegar no plano espiritual e saber, nossa, você ganhou essa lente aqui, poucas pessoas aqui ganharam. Olha, você ganhou essa outra lente, você entendia de reencarnação, a maioria das pessoas que estão aqui não sabe disso, não sabe nem que tem plano espiritual, não sabia que tem a temporal, a percepção de uma coisa maior, você sabia disso tudo, e o que você não fez nada com isso? Gente, isso é uma coisa que eu imagino assim, que pode nos pegar lá no plano espiritual de uma forma e ser muito triste. E é muito comum. É muito comum espíritos falarem, se eu pudesse voltar. Se eu pudesse fazer isso diferente. Se eu tivesse escolhido isso e não aquilo. Se eu soubesse que minha vida impacta a vida de todo mundo. Se eu soubesse que as escolhas que eu faço impactam o Zezinho da esquina, a Maria da outra esquina, e eu pensava que não. E aí você começa a olhar de um plano maior para a vida, né? E se vocês viram o vídeo que eu passei para vocês, lá do rapaz de 23 anos que desencarnou, e que ele comenta, ele coloca isso. E isso é muito interessante. É você olhar para o planeta e falar, nossa, aquilo tudo está acontecendo lá, mas por que, gente? Né? Porque você começa a enxergar as coisas diferentes. Eu sempre, desde novo, quando eu olho para as coisas assim, eu penso assim, nossa, quando eu saio do planeta e olho para ele, é como se fosse assim, um monte de formiguinha andando lá embaixo, correndo para lá, correndo para cá, e as coisas tomam uma dimensão muito diferente. Muito diferente. E as nossas coisas serão olhadas de forma diferente até por nós mesmos. A não ser que a gente tenha um nível de como é que vamos dizer assim, de apego à materialidade tão grande que mesmo desencarnando a gente vai continuar querendo viver as coisas da matéria de uma forma intensa. Aí é outra história, mas o que eu estou falando é outra coisa. Eu estou falando de pessoas que estão aqui envolvidas num processo de criar lentes de percepção da vida e após isso a pessoa tem que fazer um esforço de transformação, alguma mudança que seja, o menor que seja, para que quando chega no plano espiritual, você olha para trás e fala, nossa, eu fiz alguma coisa. Isso é só simbólico, tá? Porque não importa se você está no plano espiritual, está aqui. Independe de onde você estiver, que idade que tiver, em que momento estiver, você tem que estar em movimento de ascensão sempre, né? Não pode parar e muito menos, né, começar a fazer escolhas erradas com tudo que a gente já sabe. Esse é o processo. Na aula que vem, nós vamos, então, ler as questões do Livro dos Espíritos, mas vai ser muito mais fácil, porque quase tudo que está lá nós tocamos aqui, nessa aula de hoje, com o Jorge Elahá, com as nossas questões. E aí nós vamos entrar naquilo que eu falo. Agora vamos falar do Evangelho, vamos falar do atemporal. Porque todo esse capítulo que nós estamos fazendo aqui, gente, é um capítulo de amor ao próximo. Por quê? Lei de igualdade. Igualdade de quê? Nas relações. Né? Lei de liberdade. Liberdade de quê? Nas relações. Lei o próprio livre-arbítrio. É relação. Não é só com você, é na relação. E vamos ver que lá no Evangelho, quando a gente traz o Evangelho para dentro desse capítulo, né? Não estamos falando só de livre-arbítrio, lei de liberdade, a gente vai ver que está falando de relação, que são as relações do homem, do ser, com o próximo. Isso é importante e vai ficar uma coisa interessante. Quando a gente traz o Evangelho, a coisa fica mais, acho que mais poderosa, eu acho. Fica uma coisa bastante interessante. Gente, se alguém quiser comentar alguma coisa, estamos chegando aqui no nosso final. Né? Fiquem à vontade para comentar alguma coisa. Estou começando a semana bastante animada. É isso aí. Segunda-feira é bom, né? Não, e particularmente essa semana, assim,
todos os assuntos que nós estamos vendo aqui, tudo que nós conversamos, final de semana, né? Então, está animadora. Vai ser uma semana, assim, está prometendo melhoras. Isso é muito bom. Gente, quem mais quer comentar? Vamos encerrando. Estamos chegando na nossa hora. Quem fez a prece foi a Renata. Vamos convidar alguém para fazer a prece aqui? Ou alguém se oferece? Senão a gente convida. Mas, mestre, Senhor Jesus, permitir que a espiritualidade amiga nos ampare, nos guie, ilumine nossos pensamentos, guie nossos passos, abençoe nossa semana, nossa família, nosso trabalho, que possa nos ajudar, possa nos ajudar a todos os instantes. Não deixar que nossas palavras e ações ofendam as pessoas. Sejam palavras de carinho, de amor e amizade, e de caridade. Que assim seja. Obrigado, Marina. Desculpa o cachorro. O cachorro estava fazendo a prece também. Ele só sabe latir, então ele estava latindo. Está certo. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Isso, boa noite, né? Tem uma semana de muita luz. É isso aí, gente. Obrigado, Fred. Obrigado aí, Denise. Boa noite a todos. Isso. Boa noite a todos. Boa semana. Todos, que todos tenham uma semana iluminada, cheia de boa noite, Alessandra. Está chegando no Lê, hein? Já está chegando no Lê. Ei, Alessandra, você, hein? Eu vou parar a gravação aqui, viu? Gente, Fica com beijo, Deus. Um abraço a todos. Boa semana. Boa semana, gente. Vamos Boa semana. É isso aí. Que Deus abençoe vocês. Estou parando a gravação. Estamos saindo.